Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor do curso Técnico em Secretariado. Hoje veremos atendimento ao cliente externo. Quem é o cliente externo? Qual a regra de ouro para um atendimento de sucesso? Como deve ser um atendimento telefônico, um atendimento presencial e um atendimento virtual? E o que deixa o cliente furioso? O cliente externo, quem é afinal? Ele é a razão de existência da empresa. É a pessoa mais importante da nossa empresa. É a pessoa que nos traz as suas necessidades e também é um consultor. Imaginem vocês uma organização que não tem um cliente externo. Ela realmente não existiria, porque uma organização ela sempre vende um serviço, um produto, mas sempre para alguém, e esse é o cliente externo. Por que um consultor? Muitas vezes a empresa não sabe aproveitar uma reclamação. Quando um cliente reclama, na verdade ele está te dando uma consultoria gratuita, porque ele está te mostrando aonde você não está com atendimento de qualidade e você pode melhorar esse atendimento. Agora, se a empresa simplesmente não se preocupa com essa informação, descarta, ela está perdendo de melhorar. E onde entra o profissional de secretariado? Entra em captar essa reclamação e transformá-la em uma consultoria para a empresa, em uma melhoria de atendimento. Qual a regra de ouro para um bom atendimento? É simples. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Se você não gosta de esperar para ser atendido, também não faça isso com o seu cliente externo. Se você não gosta de ser enrolado numa informação, também não haja assim com o seu cliente externo. Então é simples a gente atender com qualidade. É só nos colocarmos no lugar do outro. Como a gente gostaria de ser atendido? É assim também que o cliente externo quer ser atendido. Então, viram como é fácil você ter um bom atendimento? O que acontece muitas vezes é que a gente gosta de uma coisa, mas não faz com o outro essa mesma coisa. Então, por isso, quando estiver atendendo alguém, perceba se você está atendendo da forma que você gostaria de ser atendido. E atenda com entusiasmo. O que é entusiasmo? Entusiasmo vem do grego e significa que você está cheio de Deus, que você está realmente radiante. E é assim que você deve fazer um atendimento. Quando você está com esse entusiasmo, você transmite isso ao cliente. Muitas vezes você nem tem aquela resposta que ele precisa, pelo menos não naquele momento. Mas se essa informação foi passada com entusiasmo, com certeza o cliente entenderá e saberá esperar pela resposta. E como deve ser um atendimento telefônico? Porque o atendimento ao cliente ele pode ser tanto por telefônico, virtual ou presencial. Cada uma dessas modalidades tem algumas diferenças. Por exemplo, no atendimento telefônico. Use o tom certo. Então, você não deve nem gritar ao telefone, é claro, e nem sussurrar. O seu tom, eles tem que ser adequado, num tom natural, porque o outro, com certeza, vai escutar do jeito que você está falando. Então, se você está sussurrando, por melhor que hoje a comunicação já está boa, porque antigamente, se a gente falasse isso lá no início do descobrimento do telefone, você tinha que gritar. A gente vê em algumas novelas de época, a gente percebe o quanto... Como? Mas hoje não. Hoje, pelo menos há algumas exceções, mas a comunicação é muito boa por telefone. Então, o seu tom pode ser natural, sem estar sussurrando e sem estar gritando. Chame a pessoa pelo nome. Comece a ligação perguntando o nome da pessoa, anote essa informação e no final termine se despedindo, repetindo o nome da pessoa. Não use palavras desconhecidas. Então, uma sigla, por exemplo, pode ser
conhecida para você, mas ela não é conhecida por todos. Então, evite usar palavras que você pensa que está na moda muitas vezes, ou palavra em inglês. Então, procure realmente falar tudo com clareza e que seja de conhecimento de todos. Não interrompa quem está falando. Espere a pessoa concluir seu pensamento. Muitas vezes você já sabe, porque aquela pode ser a 10ª ou a 100ª reclamação do dia. E você já sabe o que o cliente vai falar. Mas deixa ele falar. Quando ele fala, ele acaba aliviando um pouco aquela frustração. Então vamos supor que a sua empresa vendeu um produto e que lhe deu problema. Vamos ser mais específicos. Você trabalha numa indústria de automóveis e o carro novo saiu com problema no freio. E todo mundo percebeu isso e começa a ligar. O 100º que você atender vai falar a mesma coisa que o primeiro, você já sabe o que ele vai falar. Mas se você deixar ele reclamar, o que vai acontecer? Quando ele está falando, ele já está extravasando um pouco essa raiva. E aí, você respondendo com cordialidade, com um sorriso no rosto, mesmo estando ao telefone, isso acaba já passando uma boa sensação para o cliente. E ele, que ligou com toda aquela raiva, já vai estar um pouco mais receptivo à informação que você vai dar. Não pense na resposta enquanto o outro fala. De repente, esse 100ª reclamação não era para dizer a mesma coisa que o primeiro disse. Ele tem uma nova informação. Mas como você já estava pensando no que você ia dizer pela 100ª vez, você não prestou atenção nessa nova informação. Reduza os telefonemas pessoais. Hoje, com a história do celular, todo mundo tem um celular, acha que porque não está usando o telefone da empresa, pode ficar no telefone celular. Gente, você está sendo pago para desenvolver um trabalho para a empresa. Aquele horário é da empresa. É claro que você não é proibido de atender uma ligação. Muitas vezes a gente tem criança pequena, pode estar doente, a pessoa que está cuidando tem uma dúvida. Então, é claro que você pode atender essa ligação. Ou mesmo um amigo que você não vê há muito tempo te liga para falar um oi, rapidamente você pode falar esse oi para o amigo. O que você não pode é fazer disso uma coisa diária e nem muito tempo ao telefone com um assunto pessoal. Tenha sempre à mão caneta e papel. Não cabe a um profissional de secretariado pedir ao cliente externo para que aguarde você localizar uma caneta ou um papel. Não deixe que a conversa caminhe para um sentido pessoal. Muitas vezes o cliente externo quer tirar de você alguma informação. Você, enquanto profissional de secretariado, você tem acesso a muitas informações. Lembre-se, você é o elo entre o executivo e todos os outros clientes internos e externos. E por isso, você domina muitas informações. O cliente externo sabe disso. E ele pode tentar, de alguma forma, obter alguma informação sigilosa de você. Não deixe isso acontecer. Também não permita uma intimidade com o seu cliente externo, porque esse cliente externo pode confundir a sua atenção, o seu respeito em atendê-lo com uma outra situação. Então, por isso, saiba atender com profissionalismo, com atenção, com educação, com respeito, mas sem dar essa intimidade ao cliente. 3 toques ao máximo. Principalmente se o telefone está ao seu lado, por que terminar de fazer alguma coisa para atender o telefone? Tocou, atende. A não ser que você está distante, precisa chegar até o aparelho telefônico. Evite palavras no diminutivo, então 1 minutinho, por favor, 1 minuto, por favor. Se errou, assuma. Em uma pesquisa feita com os executivos, foi levantado que ele prefere que o seu secretário ou a sua secretária erre, mas assuma esse erro do que deixe de fazer. Quando a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, muitas vezes a gente erra, a gente ainda não domina aquele conhecimento e a gente pode errar. Mas não deixe de fazer, o executivo prefere que você faça, mesmo errando. E quando você erra e assume, você aprende e aí você não errará de novo. E quais os princípios para um atendimento presencial?
Existem três. O princípio da competência, que é quando o cliente espera que a pessoa que o atenda detenha as informações. Muitas vezes não tem como você ter uma informação. Se você assessora um executivo já de um nível hierárquico maior, por exemplo, o presidente da empresa, o cliente, quando tem uma reclamação, costuma sempre querer ligar para o nível hierárquico maior. Então você receberá muitas ligações de clientes querendo uma informação que não cabe a você. Existe um departamento específico para dar essa informação. Só que você, com esse bom atendimento ao cliente, poderá dizer a ele que não é você que detém essa informação. Mas o que você precisa fazer? Levar esse cliente até a pessoa que poderá dar essa informação. E não simplesmente empurrá-lo, dizer que é no andar tal, não passar a informação completa, porque aí sim o cliente ficará furioso. O princípio da legitimidade. O cliente deve ser atendido com ética, respeito, imparcialidade, sem discriminações, com justiça e colaboração. A gente vê muito numa loja, quando um cliente entra, às vezes mal vestido, é meio natural o vendedor já fazer uma certa discriminação daquela pessoa. E muitas vezes erraram com essa falta de conhecimento, de deduzir que o cliente ou é alguém que não vai poder comprar o que a loja está oferecendo. Então não façam isso com o seu cliente. Às vezes você pensa que é alguém que não está se comunicando bem, por isso é alguém não muito importante, e você pode se enganar. Já houve situações de colegas que trabalhavam em empresas onde os executivos, os donos da empresa ficavam em outro país, eram estrangeiros, e chegaram na empresa sem comunicar e foram muito mal atendidos pela secretária. Mal sabia ela que ela estava atendendo o seu patrão, que era o dono da empresa. Só porque ele tinha um sotaque, ela não entendeu isso e achou que era alguém que não se comunicava direito. Então, cuidado, devemos atender todos da mesma forma. E o princípio da disponibilidade. Deve haver empenho para que o cliente não se sinta abandonado, desamparado, sem assistência. Cada cliente deve ser atendido de uma forma personalizada. Lembre-se, não importa se é o 10º, 20º cliente do dia, ou se ele te traz a mesma reclamação que o primeiro trouxe. Para ele é o primeiro a estar te trazendo a reclamação, a crítica ou o que ele quer. Então, por isso, você deve atendê-lo com atenção, com cuidado e com respeito. E o atendimento virtual? Cada vez mais o profissional de secretariado realiza o atendimento virtualmente, por meio do e-mail, da internet. E como deve ser? Então, requer alguns cuidados um pouco diferentes do outro atendimento que a gente viu, o pessoal e o telefônico. Apesar das ferramentas serem diferentes, a gente também precisa da mesma qualidade para atender esse cliente. Então, quais os cuidados? Existem algumas regras para você saber lidar com esse atendimento virtual. Sempre que receber um e-mail, pelo menos confirme o recebimento. Por mais que você não tenha a resposta naquele momento, que você depende de outras pessoas, mas confirme que você recebeu. E-mail ainda hoje é uma coisa que às vezes você pensa que chegou e ele não chega. Então, se você não dá um feedback para a pessoa dizendo que você recebeu, a pessoa com certeza vai mandar de novo, ou então vai ficar naquela dúvida se você recebeu ou não. Então, cabe ao profissional de secretariado, toda vez que recebe um e-mail, se percebeu que não conseguirá dar aquela resposta no mesmo dia, que mande de volta uma resposta dizendo que recebeu e que você está verificando a informação. Preencha sempre o campo assunto, isso ajuda a outra pessoa a até responder mais rápido o seu e-mail, de uma forma mais direta, ou até encaminhar para a pessoa correta. Cuidado ao abrir arquivos anexos. É muito comum esse anexo poder ser um vírus. Muitas vezes, até
de remetente conhecido, né? Porque eles têm uma forma aí de colocar o vírus que eles dominam o e-mail da outra pessoa, o e-mail chega para você como sendo um remetente confiável e na verdade é um vírus, então tomem cuidado. Encaminhe sempre a resposta do remetente junto e apague o que for desnecessário. Muitas vezes você encaminha um e-mail, vem a resposta e você quer perguntar uma outra coisa em cima desse primeiro e-mail. E você acaba apagando tudo que tinha embaixo e faz uma nova pergunta. Se a pessoa costuma atender bastante pessoas, ela não vai lembrar como começou aquele assunto. Então facilite a pessoa, mande as informações abaixo. Agora cuidado, se você trocou antes esse e-mail com uma outra pessoa, teve uma outra resposta da pessoa, cuidado e não esqueça de apagar esse outro comentário. Porque às vezes a pessoa falou de uma forma não profissional ou fez um comentário que o cliente não pode saber e você acaba devolvendo a resposta com aquela informação que era sigilosa. Quando for enviar para mais de um destinatário, procure enviar em cópia oculta. Porque além de ser desagradável você passar todos aqueles e-mails, né, ficar aquele corpo do e-mail grande, cheio de endereço, a gente nunca sabe para onde vai aquele e-mail. Então você encaminhou para a pessoa que você conhece, confiável, mas essa pessoa acaba retransmitindo aquela informação e aquilo rapidamente passa para várias pessoas e tem muita gente que usa aqueles e-mails para criar uma mala direta e depois ficar te mandando spam. Então evitem, quando você vai mandar para mais de uma pessoa, colocar o endereço visível. A não ser que realmente você quer passar todos os e-mails para essa pessoa, é alguma informação que você combinou assim. Evite digitar em letras maiúsculas. Esse tipo de letra dá a sensação que você está gritando, isso é uma regra dos e-mails. Então, muitas vezes o assunto, alguma informação importante, você coloca em letra maiúscula, mas não escreva todo o e-mail em letra maiúscula. Não repasse correntes ou piadinhas. Às vezes chega aquela mensagem super bonita, né? E você fala, puxa, que legal, quero passar para todo mundo. Não faça isso. Você pode até passar, às vezes você sabe que um amigo teu naquele dia não está muito bom, e aquela mensagem parece que é perfeita para o seu amigo ler. Então passe para aquele amigo, mas não pega todos os seus contatos e reenvia aquela mensagem. E antes de enviar, revise todo o texto. Super desagradável, principalmente profissional de secretariado, erros, muitas vezes de digitação, que pela correria acaba passando. E o que deixa o cliente furioso? Primeiro, a indiferença. Aquele empurra-empurra, não é comigo, né? A gente costuma ver muito isso em atendimento público. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de atender esse cliente, realmente fazer com que ele fique satisfeito com a sua resposta. Foi o que eu comentei, muitas vezes você nem tem a resposta para o cliente, mas a forma como você passa essa informação, com um sorriso, com entusiasmo, faz com que o cliente já se sinta satisfeito por enquanto. Desde que, é claro, você não esqueça de localizar a informação e de devolver essa resposta para o cliente. Ou de encaminhá-lo diretamente para alguém que você sabe que vai responder. Porque também não adianta, é no outro departamento e você não indica a pessoa, e aí o cliente liga, a pessoa não atende direito, aí sim ele ficará furioso. Esperar 5 minutos. Para o cliente, a sensação de estar ali esperando mais de 5 minutos é como se ele estivesse há 1 hora esperando. Por telefone, então, nem se fala, a sensação é muito maior. Então, se você percebe que você não conseguirá a informação rapidamente, anote o telefone do cliente, busque a informação e ligue novamente. Só não esqueça de ligar, é claro. E uma coisa que também deixa o cliente furioso é a frase, é a norma da casa. É a mesma coisa quando os nossos pais, quando a gente era pequeno, nos dizia, porque sim. O cliente, ele quer uma satisfação, por que aquele desejo dele não pode ser realizado? E muitas vezes a empresa tem um padrão que ela precisa seguir, não dá para atender cada um personalizado. Quando eu falei ali que o atendimento tem que ser personalizado, é claro, seguindo as regras da empresa.
Agora, se você não sabe explicar isso para o cliente, simplesmente diz não porque aqui tem que ser assim, ele ficará furioso. Então, aprenda como dar essa informação para o cliente. Justifique por que o que ele está dizendo, o que ele está pedindo, não pode ser feito. Só assim você com certeza atenderá com qualidade o seu cliente. E como deve ser esse atendimento? Você sempre deve ter um espírito de serviço. O que quer dizer isso? É uma atitude baseada em certos valores e crenças a respeito das pessoas, da vida e do trabalho, que leva uma pessoa a servir a outra sempre com boa vontade. No papel do profissional de secretariado, isso cabe muito bem. O profissional de secretariado é alguém que está ali para servir o seu executivo. Exatamente, servir. Tanto é que o profissional de secretariado, ele nunca, ou pelo menos muitas vezes, não aparecerá naquele resultado, naquele prêmio que a empresa ganhou. Porque ele assessorou e assistiu o executivo. Agora, quem efetivamente vai receber esse prêmio é o seu executivo. Agora, aquele executivo que realmente valoriza aqueles seus colaboradores, com certeza saberá também valorizar você por ter contribuído, por ter servido no momento necessário para que aquilo realmente acontecesse. E para isso, você deve sempre ter esse espírito de serviço com todos os clientes, sejam internos ou externos. Esta foi mais uma videoaula do Instituto Monitor do curso Técnico em Secretariado em Atendimento ao Cliente Externo.